Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando o meu bem, pra final da Liberta. Meus amigos, tá chegando a hora da decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos, dois times brasileiros, dois times tradicionalíssimos. Se a gente olha a discrepância de títulos, o Santos tem 3 e o Palmeiras tem só 1, a gente acha também que os dois são discrepantes em termos de tradição na competição internacional, o que é uma mentira, visto que nessa final, a final que vai acontecer no sábado, os dois chegam à sua 5ª decisão de Libertadores. A diferença é que o Santos venceu em 3 oportunidades e o Palmeiras em uma só. Outra coisa também interessante da gente pontuar é que nesse ano pandêmico, talvez por as coisas estarem menos agitadas, a gente não consegue perceber o tamanho disso, o tamanho da gente ter um clássico paulista na final da maior competição da América do Sul. É impressionante, é uma coisa que vai ficar pra história. Então, já que eu disse que muitas vezes a gente não lembra que os dois chegaram em 5 finais de Libertadores, hoje, eu que não aguento mais ficar uma semana sem vir falar com vocês, venho contar pra vocês sobre todas as vezes em que Palmeiras e Santos chegaram à final da Libertadores. Vai ter gol do... Olha o gol do Não tem o Marinho. Que sacanagem, eu não percebi isso. Porra, foda-se. Então eu venho contar pra vocês sobre as 5 vezes em que esses dois clubes chegaram, as 5 vezes de cada um, chegaram na final continental. Antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os nossos próximos vídeos, pegar o link e mandar pro seu amigo santista palmeirense ou que não torce pra nenhum dos dois times e está muito animado pra essa final, pra esse clássico. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos começar pelo Palmeiras, porque cronologicamente falando, o Verdão foi o primeiro desses dois times a chegar a uma final de Libertadores. Apenas um aninho depois da competição continental ser criada, em 1960, um ano depois, em 1961 o Palmeiras já chegava a uma grande final e pegaria o atual e único campeão, que era o Peñarol, na final. O primeiro jogo foi em Montevidéu e o Palmeiras segurou o Peñarol até os 89 minutos. Quando sofreu 1-0, e então teria de virar o placar na sua casa, no Pacaembu, no jogo da volta. O Palmeiras na volta toma um gol logo aos 5 minutos de jogo, o que complica muito. O Palmeiras até consegue empatar a partida, mas fica apenas empatado, e com a derrota do primeiro jogo, o Palmeiras, na sua primeira oportunidade de conquistar a América, fica no quase. Então, 7 anos depois, a academia, a primeira academia alviverde liderada por Ademir da Guia, que... o Rafael Veiga ou o Ademir da Guia? Não sei, é muito complicado a gente olhar pra hoje em dia e comparar com peças daquela época, porque era absurdo aquela época, né? Liderado por Ademir da Guia, o Palmeiras chegava à sua 2ª final de Libertadores, dessa vez enfrentaria o Estudiantes de La Plata, lá em 1968. A primeira partida, o Palmeiras chega a sair na frente, lá em La Plata, mas toma virada por 2-1. Então teria de reverter aqui no Pacaembu, e o Palmeiras o faz. Depois de perder por 2-1, o Palmeiras vence por 3-1 o Estudiantes e é campeão. Não é campeão. Perdeu por 2-1, venceu por 3-1, na teoria deveria ser, né? Não. Isso porque naquela época a Libertadores não levava em consideração o saldo de gols na sua decisão. Isso fazia com que era forçado um terceiro jogo em campo neutro. Então, jogando na Argentina, os dois clubes se enfrentaram e o Palmeiras perdeu por 2-0. Era o Palmeiras ter sido campeão se a regra fosse como é hoje e considerasse saldo de gols, mas como não considerava, foi forçado o terceiro jogo e o Verdão mais uma vez ficou no quase. Ai, torcida palmeirense. Então, 30 anos depois, lá em 1999, depois de deixar nas quartas de final o Corinthians e nas semifinais, que o Palmeiras também deixou nas semifinais esse ano, o River Plate, o Palmeiras enfrentaria o Deportivo Cali na final. O Palmeiras perde por 1-0 lá na Colômbia o primeiro jogo, mas vence por 2-1. E como não tinha saldo de gols, pênaltis. Zapata na bola, deu uma sapatada pra fora e o Palmeiras pela primeira vez pôde comemorar um título continental. Comemora a torcida palmeirense. Um ano depois, pênaltis de novo, dessa vez contra o Boca Juniors, depois de 2 empates e uma passada de mão do juizão. Pênaltis, o Palmeiras não teve a mesma sorte na loteria e ficou como o terceiro vice de sua história.
Palmeiras participou pela primeira vez de uma decisão de Libertadores em 1961 diante do Peñarol, um ano depois, em 62, diante do Peñarol, que chegou em 3 finais seguidas nas 3 primeiras Libertadores. O Santos chegou em sua primeira final em 1962 com aquele time incrível liderado pelo Lula, que tinha Coutinho, tinha Pepe, tinha Zico e tinha Pelé. E se tinha Pelé, o resultado não pode ser outro. Santos campeão em 1962, depois de vencer o primeiro jogo. No segundo jogo, o Santos perdeu aqui em sua casa, mas no jogo de decisão, como eu já disse, 2 vitórias, uma para cada lado, forçava a terceira partida. Na terceira partida, o Santos venceu em campo neutro e ficou com seu primeiro título. Um ano depois, mais uma vez, o Santos chegava à final, dessa vez diante do Boca Juniors, dessa vez sem dificuldade, venceu as 2 partidas mais uma vez com esse timaço, com Pepe, com Coutinho, com Pelé, e ficou com o bi na quarta edição da Libertadores. Na quarta edição de Libertadores, em 60, tinha ganho o Peñarol, 61 Peñarol, 62 Santos, 63 Santos, monopolizaram os títulos naquele momento. Então, 40 anos depois, mais uma vez, o Boca Juniors seria o adversário do Santos em uma final de Libertadores lá em 2003, mais uma vez com meninos da Vila, dessa vez Diego, Robinho, tinha também o Ricardo Oliveira naquele time. O Santos chegava mais uma vez a uma final de Libertadores depois de muito tempo e mais uma vez com meninos da Vila comandando a equipe. Dessa vez não teve tanta sorte, não teve tanta habilidade, não teve tanto Pelé e acabou perdendo as 2 partidas no placar agregado de 5-1 e ficou com o primeiro vice de sua história. Mas isso não duraria muito, isso porque 8 anos depois, lá em 2011, mais uma vez, meninos da Vila, agora Neymar, agora Ganso, o Santos enfrentaria mais uma vez o Peñarol. Em 4 finais o Santos disputou. O Santos pegou apenas 2 adversários, 2 vezes o Peñarol, 2 vezes o Boca Juniors. Na segunda vez que enfrentava o Peñarol, lá em 2011, com Neymar, com Ganso, aquele time sensacional que fazia altas dancinhas, como eu no começo desse vídeo, com ai, 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 tá chegando a hora. E dessa vez o Santos venceu, depois de empatar por 0-0 lá em Montevidéu. O Santos meteu 2-1 naquele jogo que terminou em briga e ficou com o seu tricampeonato em 4 finais. E agora os 2 times chegam à sua 5ª final. E você, meu querido, vai ter 4 títulos do Santos em 5 finais? Ou vai ter o segundo do Verdão que vai conseguir equilibrar esse retrospecto? O que você acha? Você conhecia essas histórias também? Conta pra gente, conta se você conhecia, conta o que você acha que vai acontecer nessa nova história em 2021. Quem vê-se, deixa aqui nos comentários pra gente. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pegar o link do vídeo e mandar pro seu amigo, palmeirense, não palmeirense, santista, não santista, para que ele também veja e conheça o Escanteio Curto. E até a próxima.